Eduardo, a gente ia fazer a prece pela sabedoria, só que aí eu acabei esquecendo, porque a gente está começando hoje. Então a gente vai fazer agora, e depois, antes do estudo da Torá, a gente faz a prece pela compreensão. E aí é início ao estudo, tá bom? Então eu gostaria que todos ficassem de pé. Bênção por sabedoria. Tu dotas os seres humanos com sabedoria e instruis aos mortais a compreensão. Concede-nos o teu dom da inteligência, da compreensão e da sabedoria. Bendito sejas tu, eterno, dotador da sabedoria. Prece para alcançar a compreensão. Ó Todo-Poderoso, concede-nos a capacidade de superar os problemas e sofrimentos que venham a nos alcançar, e que consigamos recebê-los com amor e alegria, transcendendo a dor que nos causa, por nos subordinarmos a teus objetivos, que são sempre dirigidos ao bem. Concede-nos a capacidade de sempre receber e transmitir os seus ensinamentos por meio da alegria que é inerente ao coração dos que te amam. Com a plena compreensão dos teus ensinamentos, seremos capazes de nos acalmar e suavizar nosso sofrimento, saciando a sede da nossa alma, mesmo após nosso retorno do estado da rendição total a ti, ao nosso estado normal de consciência. Permita que o efeito deste estado superior se irradie por nossa mente, de modo a nos trazer uma visão dos teus segredos. Assim, experimentaremos o ensinamento dos salmos que proclamam: feliz é o homem que, repreendido pelo Eterno, dele recebe ensinamento por meio de sua Torá. Que assim seja a tua vontade. Amém. Amém. Podem sentar. Então, essa é a Parashá Vayelech, que é a nona Parashá do livro de Bereshit, Gênesis. Eu falei Vayelech, né? Vayelech foi a semana passada. Essa é Vayeshev. O que é Vayeshev? Aí o texto diz o seguinte: e habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E aí ele entra no seguinte ponto: e estas são as gerações de Jacó. Só que daí ele começa de um jeito inusitado, né? Essas são as gerações de Jacó. Como a gente já entendeu, né, o processo da descrição de uma genealogia, ela parte sempre do mais velho. Só que aqui ele começa: José, da idade de 17 anos. Começou pelo caçula. Está entendendo? Então, peraí. Por que essas são as gerações? Né? Se agora a história ela passa a enfatizar a história de José. O mais velho de Jacó é Reuven. É Reuven, depois vem Shimon, depois Levi, depois Yehudá. Mas agora ele começa a falar a partir do mais novo, né, de Yosef. Então está dizendo o seguinte: e habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai. Quem era o pai de Jacó? Isaac. Então ele começa aqui falando de Isaac, Jacó, e agora entra em José, como o protagonista dos eventos que vão se suceder a partir daqui. Então, Vayeshev vem de Yashar. Yashar é se assentar, né? Então a tradução ali, e habitou, também pode ser traduzido como e se assentou. E aí os sábios dizem, né, tem um lado negativo desse significado, que se assentar, descansar, habitar, também tem uma conotação de se acomodar, né? Então, Jacob, a gente estudou nas parashots anterior, que ele passou por muitos problemas, né? Superou a todos, e pelos seus méritos ele alcançou o mérito de ser o arquétipo da Sefirá de Tiferet, que é a beleza, o equilíbrio. E o que é arquétipo? Arquétipo é uma personificação de um conceito. Por exemplo,
Tiferet é uma sefirá. Sefirá é um conceito. Então, como eu compreendo melhor essa sefirá? Através de uma personificação, de algo que vá reproduzir esse conceito dentro de um aspecto humano, onde eu, a partir do meu conceito de humanidade, vou compreender um conceito que só pertence à divindade. Está entendendo? O Eterno, ele criou a Sefirote, só que ele criou também arquétipos para que essas Sefirotes pudessem ser compreendidas. Então, para eu compreender Tiferet, eu preciso compreender Yaakov. Para eu compreender Abraão, para eu compreender Hesed, eu preciso compreender a história de Abraão e ver como a bondade divina se manifesta no mundo através de Abraão. Então, através de Isaac, eu entendo como a justiça do Criador se manifesta no mundo. Através de Jacó, eu aprendo como a beleza do Criador, como o equilíbrio do Criador se manifesta no mundo. Então, arquétipos são personificações, né? Pessoas que trazem consigo uma dimensão onde essa força divina possa atuar e ser compreendida. Por isso são vasos receptores, né? Então, quando a gente fala de Jacó, por exemplo, ele passou, a gente entendeu que ele foi criado dentro de Hesed, dentro da bondade. Então ele violou com essa bondade e foi transferido para Gevurah. Não foi isso? Então ele percorreu esse caminho até aprender a importância desses dois conceitos e criar sua própria interpretação de mundo, sua própria visão de mundo, né? Adquirindo então as propriedades de Tiferet. O que é Tiferet? Senão a união entre bondade e severidade. Quando bondade e severidade criam, né, uma harmonia entre os fatores. Por exemplo, eu posso ser severo por amar alguém. Então a minha severidade pode ser um ato de bondade. Sim. E da mesma forma, a minha bondade, muitas vezes, né, no sentido de permitir algo ruim, na intenção de que o outro se lasque, eu estou sendo bom com ele, permitindo que ele faça com ele. Ou seja, eu estou sendo bondoso com ele, mas aquilo num ato de severidade. Por exemplo, a criança, o Juan, quando ele nasceu, ele era peraltinho, ele gostava de, antes da idade de correr, de saber andar, ele já gostava de tentar correr. Ele queria correr antes de aprender a andar. E assim, antes de 2 anos ele já estava com o joelho todo cheio de cicatriz, todo ralado, exatamente. Então assim, quando ele ia tentar andar, ele não tinha paciência de andar, ele queria correr, sair correndo, ele saía, caía, machucava o joelho. Aí uma vez a avó dele, claro que ele não lembra, aí a avó dele foi tentar levantar ele, não levanta, deixa ele se levantar sozinho e aprender, cair sozinho, e ter que entender que a queda e o levantar depende dele. Cair é inevitável, tá entendendo? Então assim, vai na força da dor, entendeu? Mas aprende. É o impulso e o cuidado, né? Exatamente. Então assim, muitas vezes o Eterno vai permitir que você caia, vai permitir que você passe por situações, mas não porque Ele quer a sua destruição. Está entendendo? Ele está permitindo um ato de severidade contigo, mas visando um resultado de bondade, onde através dessas experiências você vai trazer aprendizados para a sua vida. Por exemplo, o Eterno tem amor pela laranja. O Eterno ama toda a sua criação, Ele ama a laranja. Então por que ele permite que você esprema ela para beber o suco dela? Está entendendo? Então essa é a parada, porque a essência ela é extraída da dor, do sofrimento. Enquanto a gente não passa e não tira o melhor de nós através dos nossos sofrimentos, nós não aprendemos a essência. Nós não encontramos a nossa essência. Está entendendo? Por quê? Porque a gente criou uma esfera de facilidade. O lado mal da bondade é o comodismo. Então agora Jacob ele volta para casa, para a terra do seu pai, e ali ele se assenta. Por quê? Porque a terra construída por Abraão, a dimensão criada por Abraão é de benevolência, é de bondade. Ele foi, né, para a dimensão de Gevurah, onde ele sofreu, né,
a penitência pelos seus pecados, agora ele volta purificado e se completa como diferente. Só que agora ele se acomodou. Está entendendo? Então ele se assentou, ele habitou. Então ele descansou. Nada não merecido. Ele merecia esse descanso. Só que agora a história ela vai. Tipo assim, você parou, mas a história não. O mundo continua. E agora entra numa outra dimensão que é a de Yosef. Então Yosef, que foi, né, a maior alegria de Jacó, vai ser também a causa de sua maior tristeza. Está entendendo? Por quê? Porque ele se acomodou. E o Eterno não lida com pessoas acomodadas. Você tem que se manter em movimento. Está entendendo? E é este movimento que vai te fazer avançar. As coisas não virão até. Não tem essa coisa. Maomé. Como é que é? A montanha não vem a Maomé. Maomé não vai a montanha vem a Maomé. Tá bom, fica esperando. Fica esperando. Não vem. Não vem. O movimento é seu. Conforme você se aproxima do seu objetivo, o seu objetivo também se aproxima de você. Está entendendo? Então, a gente entendeu aqui que Hesed, que é a dimensão de Abraão, bondade, benevolência. A primeira sefirá emocional. Hesed, bondade. Né? E a gente vai aprender Hesed através de Abraão. E aí então, existe uma terceira, uma segunda dimensão, que é Gevurah. Tá? E agora, de Gevurah, a fusão dessas duas forças, nós temos aqui diferente, o equilíbrio, a junção entre essas duas forças, bondade e severidade com um objetivo comum. Tá? Ambas essas coisas ambas essas forças vão criar essa força. Se isso aqui age sozinho, ela é destrutiva. Se essa força também age sozinha, ela é destrutiva. Ela precisa se combinar, uma completa a outra. E aí, vamos para a nossa gematria. O Vav, qual é o valor numérico do Vav? 6. Qual é o valor numérico do Yud? 10. 10. Qual é o valor numérico do Shin? 300. E o valor numérico do Bet? 2. Sofia me bateu aqui dentro dela, Então fica quietinho aqui, ó. Fica quietinho do lado do seu pai que ela não te bate mais. Isso, deixa ela sozinha até ela aprender Deixa a. ela sozinha lá. Deixa lá. Ou fica lá então apanhando. Ou tu apanha lá, ou tu fica em segurança aqui. Então tá. Ó, 6 mais 10, 16. mais 300, 316. mais 2, 318. 318. 318 mandamentos primitivos. Ainda não. 318. Então 3 mais 1, 4. mais 8. 12. Caramba, parece que já é a terceira. E vai caindo 3 de novo. E vai caindo 3 de novo. 3 de novo. 4 vezes o 3. 4 sequências de 3. Pois é. E aí, por que o 3 está aqui? Tá entendendo? A gente, poxa, não tinha fechado na paraxá passada? Porque Abraão, Isaac e Jacó. Então fechou. Só que o 3 ainda permanece aqui. Só que quem é o protagonista agora da história? Porque Jacó se assentou. Jacó se assentou. Então agora começa a história de Yosef. Então não cabe mais esse 3. Deveria ser no mínimo 4. Ou pelo menos 1. Porque quem são os 3 patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. As orações não falam isso? Ó Deus de Isaac, Abraão. Mas a história dele continua, né? Ué? Porque, então, isso é o que a gente vai entender. Então nós temos aqui 3, correto? O sofrimento de Jacó. Vamos fazer a gematria aqui de Abraão. O Aleph, 1. O Beit, 2. O Resh, 4. não. Não, Resh, Deixa 200. 200. O Rei, 5. 5. O Mem, sufixo, 60. não. Mem, 40. 40. Então, 1 mais 2, 3. mais 200,
203. Mais 5, 208. mais 40, 248. 248. Esse é o nome de Abraão. É o nome de Abraão, que é 248, é o mesmo número, a mesma quantidade dos mandamentos negativos. Lo a ser. Não, positivos. Positivos. Meu pai 318 É o número dos mandamentos positivos, coisas a fazer. Então, por que coisas a fazer? Porque Abraão é benevolência. Benevolência é ação, é agir em prol do outro. Então, coisas a fazer. Não é isso? Dos 2, 4, 8. 8 mais 4? 12. 12. Mais 2? 14. 14. 5. Então aqui, em Abraão, se compreende toda a Torá. Os 5 níveis, os 5 mundos. Há os 5 livros da Torá, os 5 níveis da alma e os 5 mundos. Meu Deus! Tá? Então Abraão, ele é a raiz. De tudo. Ele é a raiz de tudo. Então ele é o primeiro, mas note que aqui começa com Aleph. Aleph é o quê? É a força regente. É o invisível que não se manifesta por si só, mas tudo se manifesta a partir dele. Então ele é a presença de Deus invisível no mundo visível. Então Aleph, ele é a força, o primeiro, a força motora, a causa, a primeira das causas. Tudo vem do Aleph, mas o Aleph por si só, ele tem o valor numérico de 1, por quê? Porque ele é a fonte de tudo. Só que ele não tem som. O Aleph, ele não tem um som próprio. Por quê? Porque ele é invisível. Tá? A força do Aleph, ela pode ser representada, mas ela não pode ser experimentada sem o auxílio das outras forças. Porque é ela que dá a fonte. Então Abraão, ele se coloca aqui na condição de fonte, na condição de raiz. Note que os outros 3, todos começam com Yud, que já é o Aleph na sua potência decimal. Né? O Aleph é 1, o Yud é 10. Então, todos esses 3 aqui, que são... Quem que é esse? Quem está escrito aqui? Isaac e Yosef. Então, essas 3 forças aqui são resultados de Abraão. Todas elas são resultados de Abraão. Por quê? Porque a bondade, ela precisa estar em tudo. A bondade, ela está presente em tudo. Entendeu? Então, tudo que Deus fez para revelar a sua bondade ao mundo. Aí os sábios dizem que Deus criou o mundo para Abraão. Mas como assim para Abraão? Não está falando do indivíduo Abraão, mas do que é o conceito Abraão. Está entendendo? Ou seja, Deus criou o mundo com o único objetivo de revelar a sua bondade. Agora existe um processo meio doloroso para se conceber, para se compreender o que é a bondade de Deus. Não é isso? A gente só não encontra a bondade no final da história? No final do processo? É lá que está a bondade, como resultado de tudo. Mas no processo, ela não está? Quando ele vira governador, ele... No processo ela está, mas está na condição de Aleph. É a força oculta. Né? Quando o Eterno, ele passou, quando Moshe pediu para ver o Eterno, a Torá diz que Moshe, o Eterno, ele passou pela fenda da rocha, e Moshe só conseguiu ver o quê? As costas. Só conseguiu ver a parte de trás dessa emanação, conseguiu ver as costas. Por quê? O que os sábios dizem aqui? É porque a gente só vê o Eterno no final da história. Quando você olha para as suas experiências, para as coisas difíceis que você já passou, você vai falar, poxa, foi Deus ali. Mas no processo, no momento, a gente não consegue ver. Então o homem, ele está sentenciado a só perceber o Criador depois que ele passa o processo. Porque o processo, ele tem que ser entendido como uma responsabilidade tua. Senão, se você consegue perceber o Criador durante o processo, você não age. Não, porque o Criador vai guiar meu barco. Vou entregar meu leme para Deus, e Deus, eu vou ficar aqui e, né, não tem essas músicas, essas ideias.
vou entregar meu leme, não, a responsabilidade é mais sua. É o último. O Eterno está ali contigo, mas justamente como a influência que te impulsiona a agir. E se você tem conhecimento do que é a vontade do Eterno, você vai agir de acordo com a vontade do Eterno. Mas não é uma ação do Eterno que vai determinar. São as tuas ações como resultado da vontade dele. Entendeu? Aí a coisa flui. Então, Jacó, ele entra num estado agora de contemplação. Ele não está mais em luta. Ele não está mais tendo que pagar preço. Ele não está. Não, ele encontrou um estado de comodidade. Tipo assim, estou descansado das minhas dores. Só que ele gera aqui, aí quando diz, essas são as gerações de Jacó. Já começa falando com José. Então aqui nós temos aqui Abraão, temos aqui Isaac, e aqui nós temos Jacó, está aparecendo um V? Não, né? E agora surge uma quarta sefirá aqui, que é Iesod. Iesod é fundamento, critérios, fundação, sabe? Aquilo que você não abre mão, são valores, porque toda a sua realidade ela precisa passar pelos seus valores. Né? É um filtro pelo qual você vai determinar, porque o que está abaixo de Iesod? Malhut não é realização, não é a realidade, não é o reino. Então assim, o que vem para o reino? Aquilo que passa por Iesod. Iesod é fundamento. Então se você não se apegar aos seus valores, aos seus critérios, você não consegue criar uma realidade, uma realização em que Keter possa se manifestar. Porque Keter é a vontade, Keter é a coroa, né? Malhut é o reinado. Mas o que vai determinar o reinado é a qualidade de Iesod, o fundamento. Por isso que Yosef ele teve as suas lutas até mais intensas, porque ele não foi, digamos assim, ele não foi injustiçado, que a gente acha que ele foi injustiçado, né? Na verdade não. O texto ele começa falando que Yosef ele andava com os filhos das escravas, porque ele não se dava com os irmãos mais velhos, que eram os filhos de Lia. Então ele andava com aqueles tidos como inferior, né? Porque os filhos de Lia eram os primogênitos, eram os herdeiros naturais, os mais velhos, eram os líderes. E Yosef era o caçulinha. Como ele era um pouquinho mais digamos que mais amado pelo pai, ele era o filho preferido, porque a Torá diz que ele era o filho de sua velhice, ou seja, é aquele que veio, porque assim... Mas Benjamim que era, filho. Benjamim também. Não, mas Benjamim veio depois. Benjamim ainda na época era bebezinho. Mas assim, Raquel morreu tendo Benjamim. Mas o querido Jacó era Yosef. Por quê? Quem tem filho, não tem aquele filho puxa saco do pai? Que leva tudo pro pai, que fuxica. Era o José. Pai, fulano, fulano falou besteira. Fulano, tá entendendo? E José era esse. Ele levava informações negativas dos seus irmãos pro seu pai. Oi? Por quê? Porque ele recebia de Jacó, ele recebia somente bondade e benevolência. Mas em retribuição a isso, ele fazia com que Jacó desse aos seus filhos o quê? Severidade. Severidade e justiça. Severidade. Entendeu? Então assim, eu recebo para que eu mantenha de férias, para que eu receba a bondade do meu pai, então eu faço com que a justiça, que a severidade, seja para os outros. Os irmãos dele. Olha só, eu quero bondade para mim, os outros eu quero justiça. Mas isso acontece com a gente hoje. Exatamente, entendeu? Só que assim, são esses processos que a gente vai começar a entender o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Porque assim, se eu fiz a bondade de um
visando também a severidade de outro, a gente pode fazer isso no ambiente de trabalho. Por exemplo, eu quero me promover no meu trabalho, mas tem o meu concorrente lá. Não é isso? Tem lá o meu concorrente que está concorrendo a mesma vaga. Então o que eu faço? Eu vou lá e começo a falar mal do meu concorrente para o meu chefe, para chamar bondade para mim. Não é isso? Porque eu quero bondade. Só que a minha bondade depende da severidade que se tem com o outro. Então eu prejudico o outro pensando no meu próprio bem-estar. Então Yosef, ele estava nessa dimensão de manter bondade para si, fazendo com que o seu pai direcionasse. Então agora o meu pai, ele me coloca como um filho de confiança, que não escondo nada dele. Aí os sábios dizem que as coisas boas que os seus irmãos faziam, ele não contava para o pai. Só o que os irmãos faziam de errado. Só o que os irmãos faziam de errado. Então ele agia como um De uma fiscal. Lashon Hara. Ele fez Lashon Hara, ele fazia Lashon Hara. Porque Lashon Hara não depende de mentira. Tá? Se você conta uma verdade para alguém, sabendo que essa verdade pode prejudicar o outro, isso é Lashon Hara. Porque a palavra Lashon Hara significa o quê? A linguagem do mal. É a má língua. Ele era fofoqueiro. Fofoqueiro. Ele era X9, né? Porque assim, mas peraí, olha só, quando nós falamos de Yosef, nós falamos de Yosef Tzadik, o justo. Mas peraí, quem é que começou perfeito? Ninguém. Quem é que começou aqui? Quem desses homens aqui começou num estado de elevação sublime? Nenhum deles. Nenhum deles. São processos, todos eles foram se construindo. Processo humano, né? Só que foram se construindo através de dor e sofrimento. Agora, quem aqui não sofre? Quem aqui não tem suas Se dores? te contar, tu chora. Está entendendo? Quem aqui não tem seus arrependimentos? Todo mundo. Está entendendo? Então, assim, o que nos diferencia dessas pessoas? Contexto. Contexto, mas história de vida? Todos aqui. Todos aqui. Então, você vai se identificar. No comentário lá da Torá, tem um rabino que fala que na hora do sonho ele fez, fala que a Faraó botasse um homem, tivesse capacidade, já está pensando nele. Quando ele, na hora que ele acabou de interpretar o sonho, ele falou de arrumar uma pessoa, José, um homem de capacidade, ele já estava pensando nele também. Ele já era um estadista. Exatamente. Então, assim, ele foi honrado depois de descer para o poço. Entendeu? Então, assim, então não é que foi injustiçado, não há injustiça da parte do Criador. Há consertos, há reedificação. Está entendendo? Então, assim, tudo que acontece no mundo físico é um reflexo do que a gente causa no mundo espiritual e do que o mundo espiritual causa em nós. Então, existe essa comunhão entre a matéria e o espírito, em que nós só temos acesso a uma parte da realidade, né? Porque nós somos de Asiá. Asiá é o mundo da ação, mas também é o mundo dos resultados, o mundo das consequências. Nós não temos conhecimento da raiz, nós temos conhecimento das causas, dos frutos. Você vai pegar um fruto, você não come a raiz da árvore, você come o fruto, porque a raiz ficou oculta. Só que sem a raiz existe o fruto. Não. Entendeu? Então, aí agora vem Yosef, que é Yesod. E aí agora a gente vai entrar aqui na nossa gemateria dos nomes, os 3 Yud, né? Vamos encontrar o Yosef nessa história. Então, o Yud, ele tem valor de 10. O Sabe 90. O Reit 8. E o Kuf 100. Então 100, 90 mais 10 vai Kuf 208. Vê como o deserto aqui de Isaac já foi tirado, porque Abraão, ele tem o mesmo significado, ele tem o mesmo valor numérico de Bar Midbar, que significa no deserto. Está entendendo? E quanto tempo Israel passou no deserto? 40 anos. Então você vê que todo esse processo de deserto de Abraão
já foi tirado de Isaac. Isaac já não precisou passar por isso. Está entendendo? Por quê? Porque ele colheu do mérito do seu pai. Entendeu? E aí, É forte, hein? Dá 10. 10. O dígito comum é 1. Agora vamos continuar. 10. E o de 10, né? Isso. 70. 70. 100. 100. E 2. E 2. Então aqui, 2 mais 100, 102. 102. mais 70, 172. mais 10, 182. 182. Então, Dá 11. 11, aqui ó, 1 mais 8, 11. Dá 1 mais 1, 2. Só para corrigir. Não, bem. É 11. Não, é 11. Ah, tá. É que eu já estava com 2 aqui. Essa Ele aí. enrolou tudo. Não, tá agora tá certo? Dá certinho. Tá. Então, aqui de novo, o Yud. 10. 10. 6. 6, 60. 60. E o B. 80. 80. Dá 80. 80 mais 60, 140. mais 6, 146. mais 10. 176. Poxa, cadê? Não tem nada vermelho aqui não. Deixa eu achar outra canetinha verde aqui. Tá quanto? 156. 156. Dá 12. 12. 1 mais 5 mais 6. 12. Dá 3. Opa, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá entendendo? Eita. E aí o 3, ele. Nada é por acaso. Tá entendendo? Ele é o dígito comum do nome na Paraxá. Vai enxergar. Então, por que Jacob se assentou? Para que Yosef se levantasse. Agora ele passa o cajado. Está entendendo? Então, ainda não estamos falando mais aqui dos 3 patriarcas, mas do processo de construção que foi se construindo a partir de Abraão, que é a fonte de tudo. Então, olha a construção. Então, aqui nós temos a bondade, nós temos aqui a justiça, o rigor, né, a força, a severidade, nós temos aqui o equilíbrio e a beleza, e aqui nós temos o fundamento, critérios. Critérios. Então, o que é que vai determinar aqui, quando você... O que define o seu padrão de beleza? Seus critérios, seus valores. Você vê, tipo, vamos numa galeria de arte, que é essa arte moderna. Então, se eu pegar um quadro do Monet, que é um dos maiores gênios da pintura, vamos para o mais conhecido aqui, Da Vinci, né? Acho que todo mundo aqui conhece Da Vinci, né? Da Vinci, pega uma Mona Lisa. Picasso é cubista, mas assim, peraí, pega uma obra de Leonardo da Vinci. E compara agora com uma arte moderna. Pega uma arte moderna aí. Esses dias um cara vendeu uma banana. Vocês chegaram a ver? Sim. Uma banana colada na parede com uma fita crepe. Quem? Um coreano lá, vendeu por milhões. Você tá de brincadeira. Essa banana. Tá entendendo? Assim, nada mais do que uma banana. Não acredito. Que custa mais do que qualquer outro tipo de arte. Então, assim, não estou criticando aqui a ideia da arte, mas peraí, o que define? Se você tiver que optar entre um quadro, entre a Mona Lisa e uma banana, o que você ia querer na sua parede? Mona Lisa. Por quê? Não tem banana com A Mona Lisa é uma arte antiga. A banana na parede é arte contemporânea. Não. Tá vendo como vocês não entendem nada de arte? Não entende nada. Vai querer um quadro velho na parede por uma coisa que... uma novidade. Não, tô fora da novidade. Mas por que a gente vai sempre optar? Por causa dos nossos valores. Eu, por exemplo, claro que eu vou optar por um quadro onde a complexidade de criação exigiu o empenho do artista.
Então você pega uma Mona Lisa, você vai ver todos os conceitos de arte, por isso que é um quadro muito valioso. Né? O leigo ele vai olhar uma mulher dando risada meio triste, não é isso que a Mona Lisa... Só que assim, ali existe luz e sombra, perspectiva, profundidade, todas assim, pelo menos a maioria dos conceitos de arte estão dentro do quadro de Mona Lisa. Então é uma obra riquíssima. Então como eu gosto de pintura, eu vou sempre optar por aquilo que eu vejo que houve um processo, houve um empenho, houve um estudo. Existe até a proporção áurea dentro do quadro de Mona Lisa. Então é algo artisticamente, para mim, muito mais rico. Então os meus valores vão determinar aquilo que eu determino como belo. Está entendendo? Você não vai numa galeria de arte para ver uma banana pendurada na parede. Eu não estou criticando, cada um com a sua. Né? De repente os valores daquela galera lá são diferentes dos meus. Só que são esses valores que vão determinar o teu conceito de beleza, o teu conceito de equilíbrio. Está entendendo? Rodrigo, você fez a conexão da Paraxá diretamente com a Sephirah de Yesod. Sim. E como ela também se conecta com Netza e Hod? Então, aí, quando Netza e Hod, eles sempre vão atuar juntos. Eles não atuam por sua vez. Por exemplo, Abraão, ele atuou dentro da esfera de Abraão. Aí nós temos Isaac, que atuou dentro da esfera de Isaac. Depois foi construído Jacó, agora José, que é isso, o fundamento. Netza e Hod são representados por quem? Moshe e Aharon. Então são duas forças complementares. Está entendendo? Vitória e humildade, regozijo e esplendor, né, que são as personificações de... Então elas vêm de Yesod. Está entendendo? Foi a partir... Por quê? Porque Yesod, Yosef cresce ao Egito. Sim. E ali ele morre. Sim. Dali ele é escravizado. Sim. Por meio de quem Israel vai sair do Egito? Moisés, Moshe. Exatamente. Moshe e Aharon. Aharon. Ou seja, Moshe é o protagonista visível, Aharon o protagonista invisível. Só que os dois atuam juntos nesse processo. E Moshe, ele vai ser aquele que vai encabeçar o negócio como a mente, mas Aharon, ele vai ser aquele que vai mover toda essa dimensão através do Espírito. Então os dois vão atuar juntos, mas como resultado desse fundamento. Sim. Por quê? Porque o que foi construído aqui na verdade, como eu posso dizer? É, na verdade, o que teceu, que construiu toda a gama de valores e fundamentos do povo hebreu, enquanto eles estavam escravizados. Então, eles se construíram a partir disso aqui. Então, eles sabiam da história de Abraão, eles sabiam da história de Isaac, sabiam da história de Jacó, e sabiam quem tinha sido Yosef no Egito, e isso os manteve até que dessa mesma geração surgissem mais duas forças complementares que completassem isso aqui. Está entendendo? Então, quando a gente fala aqui de Moshe e de Aharon, que vão entrar depois desse processo, a gente está falando de um círculo fechado. E depois, lá embaixo, Malhut, que é a realização de tudo isso, é pelo rei Davi. Então, quando a gente lê os Salmos de Davi, por exemplo, a gente está lendo uma compreensão que engloba todos esses fatos. Por isso que às vezes a gente vai ver, né, Davi falando no Salmo, ó Deus, persegue-os, mata-os, destrói, sabe? Pô, caramba, não tinha que ser uma poesia mais bonitinha? Estou vendo aqui Davi mandar Deus descer a lenha nos outros. Por quê? Porque ele já está totalmente introduzido no conceito da severidade. Então ele sabe que a severidade não é para destruir. Está entendendo? A severidade, ela é para construir. Então ele vai falar de severidade para a coisa mais natural do mundo. Leia o Salmo 109. Que a sua prole seja, tá entendendo? Seja arrancada, que não haja lembrança do seu nome, que ele seja maldito na terra. Por quê? Porque ele não olha mais para a coisa do indivíduo mais. Não existe ali uma visão individual da coisa. Então assim, peraí, se o bem da humanidade depende da ruína deste, não, Senhor, vai lá,
Destrada ele, detona com ele, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu já sei que no final de tudo é a tua bondade que vai prevalecer. Está entendendo? Então eu preciso desejar os processos, por mais dolorosos que sejam. Ir em busca desses processos, porque são esses processos que me constroem. Então o Yosef, ele começa a vivenciar aqui uma experiência totalmente única, que não foi vivenciada por nenhum desses. Estou certo a falar isso? Errado. Porque tudo aqui já foi vivenciado. Ele não está trazendo nada de novo aqui. Só que ele está trazendo isso com muito mais intensidade. A diferença é que Yaakov, ele foi perseguido pelo seu irmão. Ele temeu. Aqui não, aqui foram 12, foram 11. Essa parada aí é forte. Tá entendendo? Foram 11. Então assim, tudo vem com muito mais peso para Yosef. A bondade, ela veio com muito mais intensidade, não veio? Por quê? Porque na árvore da vida, naquele modelo aqui, nós temos Yesod. Então toda a luz que vem sendo canalizada nesse processo, ele vai ser condicionada em Yesod. Então tudo isso aqui, toda essa força, ela vem aqui e ela fica concentrada aqui. E é por isso que aqui é representado pela genitália, pelo órgão sexual masculino. Foi aonde que Yosef, ele decretou o seu destino. Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Tá entendendo? Ali E ele saiu fora, né? Ele exatamente. Ele Tipo, falou, não, eu não quero. Tipo assim, ele honrou a sua circuncisão. Tá entendendo? Ele fez com que realmente ele fosse um retentor de trazer uma espiritualidade correta para o mundo. Sem mistura, sem tentações, sem busca por facilidade. Ele sabia que aquilo ia prejudicá-lo, então ele trocou o prazer pelo que é certo. Tá entendendo? Olha só, se eu não fizer o que essa mulher está querendo, eu vou ser prejudicado, eu vou para a cadeia, eu posso até morrer. Só que para mim, os meus valores, Negociaram. tá entendendo? Transcendem qualquer necessidade de algo que venha do outro, porque os meus valores vêm de mim. Então os seus valores são insubstituíveis. Então toda essa luz, toda essa força que vem descendo, ela vai sendo pressionada dentro de Yesod. Yesod, ele é um receptor, mas ele canaliza Malhut. Por quê? Porque o que vem para Malhut é como... tem criança. É como... enfim, a gente sabe como é que funciona o ato procriativo. Está entendendo? Funciona na base de flexão, uma constância, que de repente, a partir dessa constância, há um transbordar. Essa ejaculação é que dá origem à realidade, ao ser humano, à nossa existência. Isso também acontece na dimensão cósmica. Isso também acontece na nossa mente. Isso também acontece no nosso coração. Isso também acontece nas nossas ações. Porque esse modelo, como o Eduardo já falou mais cedo, ele não é algo distante que está lá no plano. Não, ele está em tudo. Ele está em tudo. Ele está tanto nas dimensões celestiais como dentro de cada célula sua. Aquilo ali compõe o nosso ser. O coração, você falou semana passada que o interior do coração é idêntico à árvore sefirótica, né? O coração, sim. o nosso coração. Porque da mesma forma como Yesod, ele recebe todas essas energias de cima, ele também doa para essas energias. Está entendendo? Então existe ali uma busca, uma flexão constante que vai trazer a realidade Restrição e expansão, né? para o mundo da matéria. Por isso que os cabalistas, a mundo da ação, mas tudo é ação. O pensamento em si é uma ação. A fala é uma ação. Então quando a gente fala das roupagens da alma, pensamento, fala e ação, a gente não está falando de três coisas separadas. A gente está falando de três formas em que uma força se manifesta, que é essa força que é a Yesod. Cada palavra que eu falo passa por Yesod. E se não passa, acabo falando M. Falo tudo. Está entendendo? Mas assim, são esses valores, esses critérios, que precisam ser condicionados à benevolência, à justiça e ao equilíbrio. E isso vai ser condicionado entre o Yesod, e Yesod vai dar origem à realidade e vai criar a Malhut. Aqui, se a minha Malhut ela é de guerra ou de paz, tudo depende de como eu canalizo essas forças.
Tá entendendo? Então, Yosef, ele é um receptor que também doa. Então, por quê? Porque é fundamento. Eu recebi os valores, eu recebo os valores, seja da minha religião, da minha estrutura familiar, dos meus próprios ensinos, das minhas próprias experiências, da minha espiritualidade, como acontece nesse modelo, mas disso que eu recebo, eu crio a minha realidade. E se eu crio somente um vaso de recepção aqui? Não, fundamentos, valores e tal, mas não tenho uma ação em prol disso. Eu não tenho uma luta, eu não construo a minha realidade. Acho bonito, acho profundo, acho legal, acho interessante, mas não trago para a realidade, fica no mundo da teoria. Então o Yesod, ele também precisa, por isso que as colunas centrais são tanto doadoras como receptoras. Aqui é só doação, aqui é só recepção. Aqui não, aqui é equilíbrio. E o equilíbrio ele vai doando e recebendo, doando e recebendo. Então Yosef, ele vem como a personificação daquele que vai compor os valores de Israel. E quais são os valores de Israel? São os fundamentos daquilo que os patriarcas. Está entendendo? Então, dentro de Yosef estão essas três forças aqui. Dentro dele. Está entendendo? Então, o número 3 aqui, como o dígito comum da Parashá de Yeshev, também se identificando como o dígito comum aqui do nome de Yosef, estão dizendo o seguinte: um se assenta para que o outro se levanta. Só que o fluxo ele permanece. Está entendendo? A ação ela permanece. Então Yaakov ele vem como uma figura daquele que traz a beleza, daquele que traz o equilíbrio, mas Yosef ele vem com a intenção de agir. Porque enquanto ele estava somente recebendo, o que ele fazia? Tudo errado. Entendeu? Ele só recebia. Ah, eu não quero parar de ser o xodózinho do papai, então eu vou falar mal de todo mundo. Pro papai. Pro papai, para ele continuar me amando. E isso trouxe para ele o quê? Severidade. Mas espera aí, o que ele estava querendo aqui? Ele querendo bondade, acabou atraindo severidade. Então não se trata do que você quer, se trata do que você faz. Está entendendo? E agora ele precisa passar por um processo de fundo de poço, por isso que está aqui, ó. Onde ele é construído aqui? No fundo do poço. Está entendendo? Então Yosef ele está sempre se isolando, porque todos os processos de sofrimento que ele passa sozinho. Mas nesse isolamento, ele consegue criar uma força interna tão grande que resulta no quê? Na salvação de todos os seus irmãos. E aí, lá no final, nós não vamos entrar nisso nessa Parashá, mas lá no final, quando seus irmãos o reconhecem e vão pedir perdão para ele, o que ele diz? Não, de forma alguma. Foi o plano de Deus. Foi o plano. Aí ele compreende tudo. Aí ele vira a chave. Não, todo o mal que vocês me fizeram resultou nesse grande bem. Então, se vocês não tivessem feito o que fizeram comigo, né, nem eu nem vocês hoje estaríamos nessa situação. Ou seja, vocês foram a causa da minha vitória. Entendeu? Por quê? Porque os irmãos não agiram com injustiça com ele. Não agiram com injustiça. Pensa bem. Não agiram legal. Deram um troquinho, não foi uma ação legal, entendeu? Deram um troquinho básico. Não, mas assim, peraí. Esse cara, ele recebe o que é primeiro em tudo. Meu pai, ele está violando uma lei muito importante, que é você dar prioridade ao primogênito. Porque quem trabalha é a gente, quem produz é a gente. Aí a gente chega perto do nosso pai, só escuta esculacho. Por quê? Porque o Zezinho fuxiqueiro, que não faz nada, que fica andando com os filhos das escravas, que fica zoando, bagunçando, adolescente, bonito, cheio de virtude, cheio de... Né? Adolescente é assim, tá entendendo? Não faz nada, não constrói nada, não produz, ainda é colocado como primogênito sobre nós. Porque a túnica colorida de Yosef foi que Jacó fez, na verdade foi uma ofensa para os outros irmãos. Tá entendendo? E ele era que cometia injustiça com os seus irmãos. E aí, agora, essa injustiça precisa ser reparada. Então você é o xodózinho? Tá. Você vai ser chamado de justo. Mas justo não é xodó. Aquele que é chamado de tzadik, ele não é assim porque
Ah, ele escolheu. Não, ele precisou passar por um processo para chegar nesse nível. E depois que ele alcança esse nível, ele não sai mais de lá. Aí a sua alma pode voltar várias vezes como a alma de um desafio. Mas lá atrás houve um processo. E para chegar nesse processo não é qualquer um. Então ele precisou passar por todas essas experiências aqui para sair sendo o quê? O salvador da sua casa. Salvador da sua casa. Então, Yosef, ele vem como fundamento. Porque o sonho, né? Yosef foi conhecido por interpretações. O que são os sonhos? Sonhos são projeções mentais internas, não é isso? Mas são potências. São considerados como potências. E essas potências, elas são abstratas dentro de nós. Mas são as nossas ações que vão trazer aquilo para a realidade. Então sonhar é fácil, qualquer um pode sonhar com qualquer coisa. Está entendendo? Mas ir em busca daquilo que se acredita, daquilo que se aspira. Né? Porque existe o conceito de sonho como uma manifestação do subconsciente que se tem enquanto dorme, mas também existe o conceito de sonho como aspiração. É aquilo que eu desejo de forma tão intensa, de forma tão verdadeira, que a minha mente acaba projetando aquilo. Então, por exemplo, existe, o sonho ele pode ser, como Freud diz, pode ser a projeção de um medo. Se eu tenho muito medo de uma coisa, eu acabo sonhando com aquilo. Está entendendo? Mas por quê? Porque esse medo fica lá no subconsciente, e como eu não gosto dele no meu consciente, eu mantenho ele lá. E aí, durante o sonho, ele se manifesta. Só que o sonho, como desejo, ele também acaba sendo tão valioso para mim que eu mantenho ele lá no meu subconsciente, e durante o meu sonho, isso também se manifesta. Então, pode ser tanto um desejo negativo, como um desejo positivo. Ou seja, o que é o desejo negativo? É algo que você não quer, que é um medo. Entendeu? O desejo positivo é aquilo que você quer, porque tem interesse por aquilo. Agora, pega o sonho e transforma ele em realidade. Há um processo aí. Qual foi o sonho dele? Primeiro, o sonho ele é dentro da esfera terrena, né? Que ele vai e sonha que ele estava no campo. Os feitos dos irmãos. Ele não chegou inocente. Ele não chegou inocente, contente ali para, olha meus irmãos, tive um sonho. Não, ele chegou com prepotência. Ó, tive um sonho, tive uma visão do Eterno, que vocês vão se ajoelhar diante de mim. Nossa, os irmãos jamais. Tá entendendo? Pô, o cara já é cagueta, né? tá entendendo? Aí depois aí foram contar pro pai dele, aí ele teve outro sonho. Ó pai, ó, também tive um sonho que você, o sol, a lua e mais 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Então assim, mexe comigo que eu sou o cara, Deus fala comigo. Não, tudo bem, Deus vai realizar teu sonho. Não, mas o pai dele, Ele passou. mas o pai dele reprimiu ele. Falou, você quer dizer que até eu vou se inclinar diante de você? Então, e aí? O pai dele reprimiu ele. Então, mas é aí que tá. Olha só, o pai dele reprimiu, porque você fala um negócio desse, você está mexendo com o ego das pessoas. Os seus irmãos, você já se cresce, agora está se crescendo para cima de mim, da sua mãe. Aí a Bíblia falou, é um sonho, Deus mostrou. E aí a Torá disse o quê? Seus irmãos o odiaram mais ainda, e o seu pai Guardou. Guardou. entendeu? Tipo assim, você está falando que eu, a sua mãe, que já morreu, e os seus irmãos vamos nos sobrar diante de você? E você falou, é o que o sonho mostra. Os irmãos ficaram com raiva, e a pobre falou, bom, se o Eterno mostrou, que assim seja. Para ele é fácil, é o meu filho preferido. Tá entendendo? É o meu filho, é o meu preferido. E aí então começa a criar a dimensão dos fundamentos. Quais são os valores? Quem quer chegar aonde o Yosef chegou? Mas quem quer passar o que o Yosef passou? É só admitir que é a mesma coisa que ele já foi. Se eu tiver a humildade de admitir que às vezes eu sou tão fuxiqueiro, arrogante, prepotente, como foi o Yosef, eu vou receber com muito mais alegria o meu processo. Porque ele começou com os defeitinhos dele, certo? Mas em nenhum momento durante todo esse processo ele blasfemou todo o Eterno. É isso aí. Então tudo depende do que? Maturidade. Maturidade. Às vezes nós nos relacionamos de uma forma áspera, às vezes de uma forma que é interpretada como negativa, mas só o Eterno sabe o que tem ali dentro. Então assim, você pega uma pessoa que cria, que cresceu
recebendo tudo que tinha, sendo tratado como a última bolacha do biscoito, do pacote. Né? Uma pessoa que a vida inteira nunca teve dificuldade nenhuma, sempre foi colocado em proeminência. Seria que essa pessoa seria um ser livre? É difícil. É difícil. Essa é difícil. Está entendendo? Essa é difícil. Então, é necessário a dor. Sem esforço não aguenta. É necessário o sofrimento, porque a tua construção depende disso. Nós não vamos conseguir ser aquilo que nós estamos destinados a ser enquanto a gente tiver medo das coisas ruins que possam nos abater, por fazer aquilo que é certo. Precisamos fazer o que é certo não pela recompensa que o certo traz, porque às vezes fazer o que é certo traz uma recompensa dolorosa, e às vezes a gente faz o certo, mas faz do jeito errado. Está entendendo? O importante é que se faça o certo, porque tudo antes disso é kavaná. Kavaná era para quê? Então você define os seus valores, a sua kavaná, a sua intenção, através do equilíbrio entre essas forças que vai projetar a sua realidade. Aí quando vem a realização. Então o que é uma kavaná? O que é uma intenção? É a manifestação de um valor, de um critério. Está entendendo? As suas ações precisam ser resultados desse processo. Suas falas, seus pensamentos, tudo que nos emana, está entendendo? Tudo que a gente emana para o mundo, tudo que a gente envia, é resultado desse processo. Então, as experiências de poço são as mais importantes na vida de um homem, na vida de um ser humano. São as suas experiências de solidão, as suas experiências de dor, as suas angústias. Por isso, ninguém está isento disso. Se você consegue abraçar a tua própria escuridão, você encontra a luz. Mas somente aquele que abraça a sua própria escuridão, que aceita aquilo como algo a revelar uma luz maior. Por isso que os cabalistas dizem, principalmente no Barreto, que o que é a escuridão? Nada mais do que uma luz ofuscante. É uma luz que você não consegue ainda, né, de tão intensa que ela cega os olhos. E você entende isso como ausência de luz. Na verdade não, é uma carga de luz que você ainda não consegue suportar. E quando você começa a domesticar os seus olhos, a adaptar os seus olhos a uma luz intensa, aí você começa a perceber que o Criador nunca teve oculto, na verdade. Nós é que nós estamos numa condição em que não conseguimos perceber, porque não temos estrutura para isso. Então, quanto mais estudo de Torá, quanto mais benevolência, quanto mais reza, quanto mais ações espirituais, porque as ações físicas, na verdade, não tem valor nenhum se não for munida de uma intenção verdadeiramente espiritual. É isso que vai fazer com que os meus valores, está entendendo? Os meus fundamentos, que é o meu yesod, que é a minha santificação naquilo que é mais íntimo, realmente produza um reinado. Está entendendo? Que isso é Malkut de verdade. Esse é a realização. Está entendendo? Então, os patriarcas são forças matrizes do nosso mundo emocional. Bondade, severidade, equilíbrio. Mas isso tem que produzir valores dentro de você. Isso tem que produzir fundamentos. Coisas pelas quais você não abre mão. Existem valores inegociáveis. Porque são esses valores que compõem a sua realidade. Valores errados vão compor uma realidade distorcida. Valores corretos vão compor uma realidade meritosa. Então tudo depende daquilo que está dentro. E assim então, tudo certo? Alguma dúvida, algum comentário? Que José foi levado pelos ismaelitas. Os ismaelitas eram descendentes de Ismael, né? Sim. Você tem algum mistério dele ser levado pelos ismaelitas para o Egito, ser vendido? Porque eram os povos que participavam da realidade daquela época. Os ismaelitas, filhos de Ismael, eram ali pessoas que estavam, né, migrando também, já porque parece que Ismael ele teve 12 filhos também, né? Então 12 povos, 12 nações, e eles trabalhavam com essa ideia de colonizar as terras. Aí passando por ali, né? Foi José, parente dele. Ué? Foi José que Olha só, quais são os únicos povos que têm legalidade de mexer com Israel? De trazer algum juízo para Israel? Ismael e Edom.
Tá entendendo? Por que Ismael e Edom tá aí? Entendeu? Porque se Israel vacilar, ó, eles rezam mérito, porque Ismael é mais velho que Isaac e Edom é mais velho que Ismael, que Jacó. Então, se você vacilar na sua primogenitura, existem outros competindo por ela. Então, sempre que Israel passa por algum juízo, por alguma punição do Criador, é sempre promovida por algum descendente dessas forças aqui. Você não vê chinês indo lá para perturbar o povo judeu. Né? Ou é descendente de Edom ou é descendente de Ismael. Por isso que as duas maiores religiões, né? As três maiores religiões do mundo são o judaísmo, islamismo e cristianismo. O judaísmo representa algum perigo para o cristianismo e o islamismo? Ele prega o fim e a extinção dessas religiões? Não. O cristianismo e o islamismo precisam do fim do judaísmo? Precisa. Está entendendo? São duas religiões que tentam o tempo todo exterminar o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu, Israel, gospe na cara deles de que eles não são primogênitos. Entendeu? Então, assim, quem é que assume o protagonismo espiritual do mundo? Israel. Mas quem é que o tempo todo tenta assumir? Através do proselitismo. Cristianismo. Está entendendo? Então, assim, eles precisam o tempo todo pregar o fim de Israel, de uma maneira mais discreta. Né? Tipo assim, o cristão, não, eu não quero que todo judeu morra, não. Ele quer que todo judeu precise se converter a Jesus, ou seja, deixar de ser judeu. Então, um prega a morte espiritual e outro prega a morte física. Entendeu? Então, de um jeito ou de outro, Israel ele precisa o quê? Porque mérito não é uma coisa que alguém rouba de você. Só que se você não cuidar, ela é transferida a outra. Então, o mérito, você tem que ter zelo. Então, mas através do cristianismo que veio também o ódio ao judeu, porque eles falaram que o judeu que mataram já está certo. Exato, exato. Entendeu? Mas isso, antes de Jesus, o ódio aos judeus já existia. Já existia. Você vê aí, Ele só vai criando novas narrativas. Na época da Rainha Esther. Isso só vai criando novas narrativas, entendeu? Até hoje, agora tem até gente que não é cristão e que odeia Israel porque Israel matou um palestino. Tá entendendo? Então, assim, sempre vai estar no olho do furacão. Qualquer coisinha que você fizer de errado, você, por ser judeu, você vai ser o mais errado dos errados. De todos. Tá entendendo? Então, assim, esse é o preço do mérito. E a posição Quem da tem pior- mérito tem visibilidade, tem evidência. E quem tem evidência tem mais olhares em direção a si. E hoje a posição do tá pior por causa da internet, né? Porque a internet não deixa o islamismo fazer aquele showzinho que ele sempre fazia. Porque antigamente o Islã batia Israel e aí quando vinha a carta, não, Israel tá atacando a gente sem causa, sem motivo. A internet agora é mais difícil dele. As voltas começam. Não, mas uma coisa é certa, tá? Israel não estaria sofrendo se também não estivesse vacilando. Então tem vacilação ali também. Por quê? Porque senão, como é que o Eterno vai enviar alguma severidade para quem não é? Como é que a gente viu aqui? Tá entendendo? Se tem severidade é porque tem algo a ser consertado. Entendeu? E aí o nosso processo de vida é esse. Então a gente não olha para Israel, isso é importante, como quem torce para Corinthians e Flamengo, vamos ver quem ganha. Não é assim que funciona. A gente olha para Israel como um ponto de referência para aquilo que nós podemos receber do Criador. Seja de forma positiva ou de forma negativa. Ah lá, Israel vacilou. Ah, Deus está pesando a mão. Se eu vacilar, ó, Israel se manteve fiel. O Eterno está abençoando. Se eu me manter fiel, ponto de referência. Entendeu? Aí depois o Eduardo vai entrar numa questão aí de quando chegar nesse nível de Israel e as nações, como isso funciona dentro da linguagem Kabbalah. Na verdade não está falando de países, está falando de condições. Tá entendendo? Só que é o seguinte, a gente só entende o que existe, o que acontece dentro de nós, quando a gente entende o que acontece fora. Porque na verdade, vocês já estudaram, já viram alguma coisa sobre fractal, a geometria fractal? Por exemplo, aqui ó, só um exemplo básico. Ó, nós temos aqui uma árvore. Isso é uma árvore, certo? Não, fractal. O que é um fractal? Olha só. E nessa árvore nós temos, você vê que, olha só, uma bifurcação aqui, correto? Dentro dessa bifurcação nós temos o que aqui? Outra bifurcação. E aí dentro dessa outra bifurcação nós temos mais
2 bifurcações. E aí, cada bifurcação vai criando. E aí, isso de forma infinita. De forma infinita. Então, a coisa ela parte de uma bifurcação gera outra bifurcação, e cada um vai indo de acordo, e assim vai. Quem já viu aquele comercial do pó, como é que chama aquele fermento? Não, pó royal. Vocês já viram? Não. Que é uma embalagem do pó royal. Ah, sim. Aí tem na embalagem, aí tem outro. Então você vê que aquilo está tudo entrelaçado de uma maneira infinita. Porque esses padrões se repetem. Então quando a gente monta esse modelo aqui, cara, aqui ó, isso aqui é o modelo completo? Sim. Não. Não. Tá entendendo? Isso aqui está dentro de cada sefirá dessa aqui tem um modelo perfeito desse. Um modelo completo desse. E dentro de cada modelo desse existe outro. Então assim, tudo isso a gente pode falar de todas as sefirotes e ao mesmo tempo falar de uma só. Se eu quiser falar de Hod usando essas 10 manifestações, elas também estão dentro de Hod. Tá entendendo? Então isso é o fractal. Estudem, tem que pesquisar. Uma sala de espelhos, né? Exatamente, né? É porque assim, o infinito, ele é, na verdade, uma sequência de padrões que se repetem o tempo todo. Um padrão que gera outro, e nunca termina. Os padrões, eles podem até se modificar, mas eles nunca cessam. Entendeu? Não existe um fim, e também não existe um começo. Então é dentro de uma árvore, se você pegar um galho de uma árvore, você vai quebrar o galinho dele, você vai ver que ele é uma réplica da árvore. E se você quebra um outro raminho, você vai ver que é uma réplica da árvore. E assim vai indo, entendeu? Então assim, a geometria fractal, ela traz esse conceito de que o infinito, na verdade, é a base do que é finito. Não existe de fato o que é finito. Não existe finito. O que existe é limitação. Limitação da nossa percepção. Nós só podemos perceber aquilo que é aparente. Está entendendo? Aquilo que é aparente, mas na verdade isso não é finito. Só é limitado, de acordo com a percepção. Conforme a sua mente, sua consciência vai crescendo, cresce a sua percepção. Por isso que as pessoas falam, o que é um milagre? Depende, cara. Depende. O que é um milagre? Para uma pessoa que tem uma consciência de só conceber a natureza aparente, qualquer coisa que viole essa natureza é um milagre. Mas se a minha consciência já engloba, já capta outros níveis de natureza, parou de existir um milagre. Porque na verdade eu já estou conectado ao que é a causa dessa natureza aparente. E aí conforme a sua consciência vai se intensificando, você vai entender que o milagre, na verdade, ele é uma interpretação limitada do todo, que se manifesta o tempo todo. Então quando você vê algo que está fora do seu conceito, você chama isso de milagre. Na verdade não é. É só algo que você percebeu, que até então não tinha percebido. Tá bom, gente, vamos terminar. Essas